Olá, História da Literatura Pretensiosa. Hoje uma edição especial com algumas dicas para a prova da FUVEST desse novembro de 2018, USP. Depois da vinheta. Pensei em ligar duas obras desta lista, O Curtiço e Vidas Secas. O que há em comum entre elas? O determinismo, aquela teoria pseudocientífica do final do século XIX, organizada por Hippolyte Taine, que preconizava que o homem era fruto do meio, escravo dos instintos, enfim. Vamos encontrar no Curtiço essa questão do abrasileiramento de portugueses, como é o caso de João Romão e outros. E no caso de Vidas Secas, Fabiano, também moldado pela opressão dos líderes políticos, econômicos do lugar, o Soldado Amarelo e o Patrão, além da própria história da seca, que vai reforçar um pouco o seu retardamento intelectual, por exemplo. Determinismo, Curtiço e Vidas Secas. A questão da luta de classes está bem marcada em Vidas Secas e Mayombe. Nova dupla. Luta de classes, confronto. Em Vidas Secas, esse é o símbolo, a faca no pescoço, quase, né? Do Soldado Amarelo. E em Mayombe, que é a grande floresta que vivifica a luta dos guerrilheiros pela independência de Angola, também marca essa necessidade do confronto entre o pensamento socialista, comunista, digamos, de figuras como Lutamos, Professor e outros, e o status quo de centenas de anos, simbolizado pelos portugueses. Mayombe, Vidas Secas, luta de classes. Um outro par importante envolve a relíquia e memórias póstumas de Brás Cubas. Sim, vamos encontrar uma elite ridicularizada, exposta como hipócrita em ambos os livros. Brás Cubas, Machado de Assis. A relíquia, essa de Queiroz. Tanto Titi tinha patrocínio em A Relíquia, quanto Brás Cubas, quanto Cotrim, quanto Sabina, são figuras que vivem em função da economia, do poder. Marcela foi um pouco assim também no começo da história, o Xavier. Figuras limitadas pela questão econômica, pela questão do conforto e do menosprezo às classes mais pobres. No caso de Titi, manipulada pela própria igreja, que ela ajudava a sustentar, era uma figura muito rica e vivia assediada ali pelos religiosos que vão acabar usufruindo da riqueza dela no final da história. No caso de Brás Cubas, a gente encontra essa relação da família Cubas com a comunidade, sempre ligados ao valor econômico, sempre ambicionando o ministério, um cargo político, o poder do jornal, de um meio de comunicação, enfim, ridicularização da elite, exposição da hipocrisia dessa classe dominante em ambos os livros, A Relíquia e Brás Cubas. Os dois, aliás, pertencem ao realismo, que fazem crítica de costume, exposição das mazelas sociais. Epifania, mais uma dupla para você ficar atento. Epifania, aquele momento de iluminação, de descoberta intelectual, pensamento novo, está em Claro Enigma, A Máquina do Mundo, é um dos textos mais longos do livro de Carlos Drummond de Andrade, Modernismo Fase 2. E Sagarana, vamos encontrar esse instante em A Hora e a Vez de Augusto Matraga. São dois momentos epifânicos, digamos. E na Hora e a Vez de Augusto Matraga, você vai lembrar que é um personagem secundário do bando de Joãozinho Bem-Bem, que se chama Epifânio, né? Confira lá. Nesses dois casos, vamos encontrar no Drummond de Andrade um recuo diante da epifania, um temor, um acovardamento, né? Um encolhimento dessa personalidade do próprio eu lírico, que se sente acovardado diante da possibilidade de mudar sua história. Ao contrário, em A Hora e a Vez de Augusto Matraga, o próprio Matraga vai em busca de seu destino, de sua hora, de sua vez. Tem um momento epifânico enquanto está trabalhando no sítio de Quitéria e Serapião, ao rebuliço dos pássaros, uma movimentação das folhas, do clima, e ele então decide partir montado numa mula e abandonar aquela história que havia adotado anos antes
longe das batalhas, longe dos revólveres, enfim, das matanças, e ele resolve abandonar isso e retomar o seu caminho, que vai culminar com o encontro com o Joãozinho Bem-Bem, aquela morte dupla. Enfim, espero que se divirta, espero que faça uma boa prova nesse domingo de novembro de 2018, FUVEST. Não deixe de acompanhar na descrição outras aulas completas a respeito de cada livro dessa lista. Boa prova!